Muito boa tarde. Está no ar o programa Revista da Semana, programa de 7 de maio de 2021. A Revista da Semana é um programa que vai para o ar todas as sextas às 18 horas. O painel de comentadores é fixo, constituído por Silvério Cunha e José Faustino, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Ora, avançamos já para os principais temas que marcaram a semana. Faz uma semana que o concelho de Odmira tem 2 freguesias com cerca sanitária devido à situação da pandemia, devido à incidência de casos de Covid-19 nestas 2 freguesias. Ora, essa incidência de casos está relacionada com trabalhadores agrícolas imigrantes, sobretudo é isso que fez aumentar a incidência nessas 2 freguesias, Longueira, Almograve e São Teotónio. O Governo decidiu-se por uma cerca sanitária que já cumpriu uma semana, mas foi renovada, vai ser prolongada por mais uma semana. Mas eu gostava enfim, este tema de Odmira tem aqui várias vertentes, gostava de os ouvir sobre a cerca sanitária, a necessidade, se consideram que é necessária essa cerca sanitária, mas também outros assuntos que, entretanto, foram disputados, nomeadamente a situação dos trabalhadores agrícolas imigrantes, mas também a requisição do Zemar. Ora, começamos pelo Silvério Cunha. Silvério Cunha, por onde é que quer começar a análise deste caso de Odmira? Bem, nós na semana passada já abordámos isso em parte, devo dizer, se bem me lembro. A questão que se coloca é a seguinte: há 2 coisas que me desagradam, por acaso há uma que me desagrada profundamente e que eu me apercebi ao fim de algum tempo, pelas notícias que fui vendo. Mas vamos começar pelas questões, enfim, mais superficiais, porque a última questão para mim é a questão substantiva. É evidente e óbvio que nós temos, como disse na última semana, nós termos pessoas que vivem em condições insalubres, evidentemente que é um fator, aliás, de vírus, não é? Portanto, tem que haver qualquer coisa que tem que se fazer. Além da cerca sanitária, deviam ser vacinados, não estava a constar para as estatísticas da DGS, etc. E, portanto, alguma coisa tinha que se fazer. Segundo lugar, a questão da requisição da Zemar é uma questão que para mim ainda está um bocado estranha por uma razão, porque ao mesmo tempo a Zemar está de valor ao Estado de 60 milhões. Não está, não. Bem, isso é o que eu ouço nas redes sociais, ouvi dizer isso. Não deve nada, não era admitido, o Estado nunca admite a reabilitação, zero. A Zemar não deve dinheiro ao Estado, nem à Segurança Social, é mentira. Há aqui uma questão que se pode sempre colocar. Claro que numa situação de exceção, utilizam-se medidas de exceção. É evidente que o Tribunal, aquilo que nós temos em Portugal é um problema que, de certa forma, não fica bem esclarecido em nenhuma circunstância, que é a seguinte: é que nós vivemos um país um bocado esquizofrénico, isto é, dualista e ambivalente. Se estamos numa situação de facto de exceção, as medidas têm que ser de exceção, duras, puras e duras. E é para todos. Se não pode haver medidas de exceção para todos. Acabou. Ponto. É assim. O princípio da igualdade e da proporcionalidade, claro. É evidente que o caso, o Sr. Bastonário dos advogados, aliás, deslocou-se logo a Zemar, foi dizer que aquilo atentava ao direito de propriedade privada. Eu, aliás, ouço muita gente falar de direito de propriedade privada, embora eu pense naturalmente que o direito de propriedade privada também depende de condições próprias. Nos países que o Estado pode requisitar efetivamente a propriedade privada em certas circunstâncias. O problema é saber se preenchem essas circunstâncias ou não. A mim parece-me que o ministro Cabrita mete um bocado de água e é um bocado trapalhão. E, portanto, entramos numa questão que é uma questão também mais complexa, que é a seguinte: na minha opinião, e é o que eu tenho visto nos jornais, essa situação não é de forma nenhuma nova. É velha, revelha, já está, digamos assim, completamente centenária quase. Isto é, em termos metafóricos. E mais, e há muita gente em Odmira que vive disso. E acontece que isso despertou em muita gente, mesmo na população, deve dizer-se, um sentimento ambivalente. Por um lado, precisam daquelas pessoas para fazer lá as colheitas, porque já não há proletariado rural. Por outro lado, a verdade, porém, é que não gostam de ir ver lá. E acontece que, segundo lei nos jornais, enfim, os jornais podem estar a mentir, mas muitos jornais dizem parte da população também fazia ali negócios com aquela história dos migrantes. E a mim o que me está a preocupar, muito francamente, é a questão da pandemia
e a questão dos migrantes. Acho que nós estamos num momento em que não se pode poupar ninguém, digamos assim, aos tratamentos, não se pode evitar esse tipo de coisas, e tem que tratar as pessoas todas de forma igual. Quanto à questão da propriedade privada, eu sou franco, acho que haverá muitas formas que o Estado tem de resolver o problema, sem ser de madrugada, sem meter as forças militarizadas, etc. Embora também me ria um bocado de ver pessoas que dizem que aquilo parecia o pânico, parecia o fim do mundo. Eles não sabem quem diz isso, também não sabem o que é o fim do mundo. Portanto, é evidente e óbvio que houve desproporcionalidade nos meios e houve uma coisa que, digamos assim, deve ser feita de forma transparente, pública e com fundamento. E, portanto, a questão que se coloca agora é ver, se o Governo, aliás, recorre, e ver o que é que acontece. Agora, o Ministro Cabrita parece um trapalhão-mor, eu já defendi a saída dele por outras razões há que séculos. Agora acontece que, de facto, o que a mim me preocupa mais é saber uma coisa, é o silêncio cúmplice que em Odmira se estabeleceu ao longo dos anos com estes migrantes. Isso é que eu acho uma vergonha total. Total. Para mim é uma vergonha total. E isso parece não estar provado. E é este aspecto que me parece mais escandaloso. Mas, professor, silêncio de quem? Silêncio geral, um silêncio cúmplice. Professor Silvério Cunha, aquilo que se vive em Odmira, vive-se em todo o país, desculpe. Em Évora, há mais de 1.000 ou 2.000 pessoas vivendo naquelas condições. Faustino, acontece que Odmira, mas acontece uma coisa, é que Odmira teve o azar de despoltar o problema. Pronto, paciência. Mas despoltar porque foram para lá, porque quiseram despoltar. Claro, mas despoltaram o problema. Portanto, aí toda a gente... Ouça, se tivesse dinheiro, era justamente uma das áreas que me preocupava, era com a habitação social. Eu também acho. Muito. Mas acontece que... Há condições muito más em que as pessoas vivem. Em todo o país. Muitíssimo. Em todo o país. Portanto, eu acho que, aliás, esta pandemia demonstrou várias coisas erradas. A péssima rede de lares que temos, devia ser pública e nem sequer é pública, é uma porcaria do tamanho de tudo, mete medo. Mostrou várias coisas, fragilidade de várias coisas. E uma delas também é esta. As pessoas vivem mal, em sítios errados, vivem por aí fora e ainda há pessoas que fazem negócio com isso. Portanto, eu isso acho que é um silêncio cúmplice muito, muito grande. Se isto é em mais sítios do país, pior. Agora, o Odmira tem um problema, é que a coisa foi descoberta em Odmira e, portanto, as pessoas que estão lá e que estavam caladinhas aguentem-se à bronca, porque paciência, é assim, é a vida. E, portanto, o que acontece é isto, é que acho, portanto, isto junto com a atuação do Ministro Cabrita, de facto, o Ministro Cabrita, enfim, eu já disse que para mim já devia ter saído por outros motivos, por outras razões há muito tempo, e portanto isto é apenas, eu repito outra vez, que ele devia ter saído, etc. Isso é assim. Agora, o que eu acho preocupante é apenas isso, é a questão de como combater melhor a pandemia, queremos bons resultados, e em segundo lugar, a questão de facto da forma como as pessoas vivem. E é isso. O resto para mim é secundário. José Faustino, já vimos que está aqui em discordância com Silvério Cunha? Não, o problema principal não é a discordância com o professor Silvério Cunha. E também se tiver em discordância não tem mal nenhum. O problema, se calhar no essencial, não estamos em discordância. Eu acho que isto é um problema de abordagem, não é? Vamos lá ver, o professor Silvério Cunha é uma pessoa, é um académico, é um homem, é um estudioso dos temas e isto como tudo na vida, não é? A gente não pode conhecer nem saber tudo, não é? Portanto, claro. E este problema de Odmira é mais um problema de gente conhecer a vida no dia a dia, não é? Portanto, eu já entrei em muitas casas em Évora e noutros sítios naquelas condições, as pessoas vivem assim. Portanto, é uma coisa espantosa, mas é triste, mas é assim. Eu, quando posso intervir, contribuo para alguma coisa. Pena tenho eu não poder, de facto, ser um benemérito nesse sentido, porque é uma das coisas que mais me preocupa é as condições em que as pessoas vivem e a sua própria, o lar, o chamado lar, a habitação das pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Agora, é bom dizer, e começando por aqui, que as pessoas também não querem, às vezes, estar de outra forma. Porque quando um indivíduo, e eu não digo que muita gente, lá como em todo lado, há gente, eu sou senhorio, mas tenho tudo legal, tudo correto, pago as finanças com recibos, com tudo, paga-se tudo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Há gente que foge ao fisco, naturalmente, não faz aquelas coisas todas um bocado entrafolhadas,
E depois arrenda as casas a um e não sabe se lá metem 40 ou 60. Eu, quando arrendo uma casa a uma pessoa, ainda que seja em termos legais e com o contrato nas finanças e tudo mais, não sei se a pessoa leva mais alguém lá para casa e o que faz lá em casa. Nem é competência minha. Isso é um problema da polícia e das autoridades de saúde ou daquilo que for. Agora, o problema de Odmira é que é um problema que está, de facto, generalizado ao resto do país, em que há questões novas, há o progresso do país, nomeadamente a intensificação da agricultura de frescos no Nordeste alentejano, que é um sítio excepcional para aquilo. Não tenho nada contra aquele tipo de explorações agrícolas, nada contra as estufas, até gosto de ver aquilo, e até passei parte das minhas férias o ano passado, justamente naquela zona, mesmo naquela freguesia. E vi lá os imigrantes, e lá os vi isso tudo, e irei falar sobre isso para que isso tudo claro. Ora, o que aqui se passa, e aquilo que eu andei a indagar, independentemente da conversa que se faz, e dos imigrantes que são imigrantes, isso dos migrantes é uma conversa muito simpática, são imigrantes, vêm lá do país deles trabalhar para cá, imigram para Portugal, alguns até estão cá permanentemente, outros vêm passar grande parte do tempo, eles regressam, portanto eles conhecem bem a zona, etc. Quando eles chegaram, os empresários agrícolas, isso foi dito várias vezes, já é conhecido há muito tempo, quiseram fazer casas à semelhança do que se fazia na Revolução Industrial, porque aquilo foi uma autêntica revolução, se calhar agrária, fazer todas aquelas estufas, quiseram fazer alojamentos para os trabalhadores dentro das propriedades. O Estado não autorizou, proibiu. Esta é a verdade, não os deixou fazer. E depois, eles tentaram de outra maneira, então, mas não podemos alojar as pessoas, que nos dava jeito de estar aqui e tal, vamos fazer de outra maneira. Digam-nos lá como é que fazemos. Surge a situação dos contentores e as características dos contentores. A Câmara proibiu os contentores. Isto é que é a verdade. Portanto, em Odmira foram proibidas construir casas para os imigrantes e meter contentores para os imigrantes. E os imigrantes foram, a pessoas com menos escrúpulos, recorrer a arrendar casas para 2, 3, 4 pessoas e que estão lá 40 ou 30 ou aquelas que quisermos. Portanto, em condições que também depende muito da casa e depende mesmo também das próprias pessoas. Também sejamos francos, quer dizer, as pessoas, às vezes uma pessoa pobre, e nós no Alentejo conhecemos isso, são muito asseados, têm uma forma de vida sempre a caiar, a pintar os montes, como se via de antes, era tudo caiadinho. Eu sou do tempo, a minha mãe lavava a rua, aqui o passeio em frente à casa, ela lavava aquilo, ficava todas as manhãs, tudo aquilo era limpo. Não tínhamos grandes condições, tínhamos essa tradição. Outros povos, como é o caso destes imigrantes, terão outras tradições, quer dizer, não são tão compatíveis com a minha maneira de viver. E, portanto, digo isto, agora também não os critico, não lhes chamo isto, não lhes chamo coisa nenhuma. E se eles têm condições muito abaixo daquelas que eu tenho a obrigação de dar essas condições, nomeadamente a Câmara e o Estado, e também os empresários, para eles as terem. Mas neste problema eu vi num debate, o Presidente da Câmara não sabia nada, o Estado não sabia nada como é que estou. A Associação dos Agricultores sabe que são precisos 3.000 habitações e disseram, deu-nos autorização sem burocracia, porque a gente não está para perder tempo em burocracia, e eu suponho que deve ser coisa jeitosa, que se gasta-se o dinheiro de 200 casas em projetos e um ano a obter licenciamentos, a Associação dos Agricultores resolve 1.000 fogos. Os outros 2.000 que resolve o Estado. Porque não são os empresários que têm que resolver o problema da habitação. Os empresários têm que dar emprego às pessoas e pagar, que aliás pagam acima do contrato do ordenado mínimo, pagam à volta de 700 a 900 euros por dia. É o que diz o contrato coletivo. Por mês. É o que diz o contrato coletivo lá para aquela gente. Agora, lá, como em todo o lado, há quem fuja aos contratos coletivos, há quem pague mais dinheiro à hora sem outros encargos, há quem pague menos, há muita coisa. Bom, aqui no meio disto põe-se outra situação. São as redes de contratação de mão de obra clandestinas, porque há aquelas que os fazem legalmente, clandestinas, que vivem do quê? Justamente não haver uma boa política portuguesa, nacional, de imigração.
Ora, se sabe que em Torres Vedras, em Odmira, noutros sítios, no Algarve, em todos os sítios, há este problema, que se faça um recenseamento, um levantamento rigoroso das coisas e que se façam contratos de trabalho com as pessoas para que isso não aconteça. E não se venha agora chorar lágrimas de crocodilo armados em hipócritas, porque foi o que eu ali vi, foi hipócritas, que sabem perfeitamente o que é que se passa, estão carecas de saber, e nada fizeram nem vão fazer. Isto agora passa e não acontece nada. Eu não ouvi falar em planos para fazer casas, nem nada, absolutamente nada, é tudo conversa. E já agora a minha experiência, deixo-vos amar para o fim, a minha experiência de 2 semanas em Odmira, na zona de Santo António, por ali que andei. Deu-se até a coincidência do seguinte, eu estava numa casa rural, havia várias casas rurais, que tinha piscina, não era piscina exclusiva, era piscina de quê? E todos os dias à tarde iam filhos destes imigrantes, que por vistos trabalhavam lá e moravam lá, para a piscina onde nós todos andávamos e todos, infelizmente, os meus netos não podiam conviver com eles, eram rapazinhos novos, por causa do afastamento e por causa do vírus, não é? Com bastante pena de todos, porque tinha que andar tudo afastado, não é? A piscina não era muito pequena, mas vi, portanto, as pessoas até serem bem acolhidas, não dependeu da minha família, não foram absolutamente nada marginalizados, nada, portanto, a viverem justamente ali no meio. Portanto, as coisas são como são. Fui 2 ou 3 vezes a Santo António às compras, como gosto de ver o que é que se lá passa, lá vi os ditos imigrantes a fazer compras e a conviver com os nossos conterrâneos alentejanos e tudo se dá bem, portanto não havia ali problema nenhum. Claro, há sempre um ou outro, quando as coisas, agora deu-se o caso da pandemia, foram eles que trouxeram e eles não têm condições, não têm cuidados de higiene como nós, não usam as máscaras e tal. Não deixa de ser verdade em alguns aspectos, mas nessa altura têm que ser as autoridades de saúde a intervir. E a intervenção, agora vamos à parte, eu defendi aqui sempre neste programa, como se devem lembrar, que o Estado devia falar com os hotéis, com os alojamentos e alugar espaços para pôr as pessoas. Estas, como foram para o Zemar, pessoas que não estão doentes, para estarem isoladas, para estarem em condições de habitação, etc, etc. Tivemos, como aqui foi bem louvado, foi referido e louvado, essa iniciativa da senhora reitora e da reitoria da Universidade de Évora, que imediatamente disponibilizou um alojamento, uma residência universitária, que penso já está até reconvertido outra vez para os alunos, onde as pessoas foram e tudo se fez pacificamente e sem problema nenhum. Eu sugeri, no caso de Évora, que se alugasse um hotel e que se combinasse com o proprietário quanto é que isso custa. Nunca me passou pela cabeça que no Portugal de Abril, 47 anos depois de Abril, que se roubassem coisas às pessoas. Isto não é o PREC. Eu desculpo e enquadro o processo de reforma agrária. Percebe o que é que ali aconteceu. Uma coisa diferente. Passaram 20, 47 anos. Não estamos nesse caso. Portanto, eu não via mal se, ou Zemar ou outro empreendimento qualquer, se o Estado tentasse negociar, olha, veja lá, arranje-nos lá aqui alojamento para estas pessoas, nestas e naquelas condições, vamos lá ver preços, vamos nos entender. Eu não vi, acho que isso até era correto. Agora, usar ditatorialmente, prepotentemente, roubar aquilo dos outros, e digo roubo, porque foi intrusão com violência, portanto foi assim que foi usado. Claro que nossas forças, lamento perfeitamente que a Guarda Republicana e todas as forças envolvidas se vejam envolvidas nisto. Eles não têm culpa nenhuma, são vítimas como todos nós, isto é uma vergonha no nosso regime democrático. E a propriedade, se eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha, a propriedade privada e o direito à propriedade privada, tem muita coisa que se diga, há condições muito particulares em que nós sabemos que o Estado pode requisitar e expropriar, mas que também não exproprie como o salazarismo fez em Sines. Expropriou milhares de hectares, que arruinou uma data de pessoas e ainda hoje lá não meteu nada. E agora prepara-se e tem vendido a unidades industriais a muito bom preço. Isso é roubo. Isso é gozar com a propriedade das pessoas. Portanto, José Faustino, vai com uma intervenção muito longa e equilibra aqui os tempos. Se o fascismo fez e estava mal, a democracia, se o fizer, mal está, ainda é pior. Tem uma dupla responsabilidade moral. Muito bem, muito bem. E, portanto, isto é mau a todos os níveis. Todos os níveis.
E eu digo, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, estás a dizer que não estava de acordo, afinal estamos mais de acordo com o que você pensava. O ministro Cabrita, de facto, não tem condições, ele não tem só a culpa é partida com o Dr. Costa, ele não faz nada sem o primeiro-ministro e o autoridade. José Faustino, tente terminar agora a intervenção. Ele não sabe intervir e dá, ele no fundo até é sério, mostra aquilo que de facto temos de governo, um governo prepotente e totalitário. E este é o problema. E as pessoas têm que começar a pensar seriamente naquilo que temos. Em relação à cerca sanitária, não tenho nada a dizer. Há casos, há parâmetros. Estão acima dos parâmetros, estão em cerca sanitária. Se baixam dos parâmetros, saem da cerca sanitária. Portanto, isso já tínhamos falado na semana passada. Estou de acordo com isso. Agora, deixem-se de hipocrisias e vamos lá todos dar as mãos e resolver os problemas dos imigrantes. Vamos contratá-los e recebê-los bem porque precisamos deles, e vamos lhe dar habitações condignas, e vamos lhe dar trabalho digno que eles bem precisam. Muito bem. E mais, só para acabar. Vou terminar, José Faustino. Eu também estou indignado porque sei uma coisa. O meu conhecimento da vida sabe o seguinte, sei que a grande parte daqueles imigrantes que não foram beneficiados em nada e estão prejudicados. Eles vão voltar às terras deles sem dinheiro e não têm dinheiro nenhum para mandar para as famílias. É uma vergonha aquilo que aconteceu em Odmira. Muito bem. Silvério Cunha, ficou, aqui os tempos ficaram desequilibrados, não sei se, enfim, se querem ainda dizer alguma coisa sobre isto. Eu, sob esse ponto de vista, não tenho nada a dizer mais. Muito bem, sendo assim, avançamos para o próximo tema. Ora, esta semana houve quem defendesse a renúncia dos direitos de propriedade intelectual para as vacinas contra a Covid-19. Uma dessas pessoas foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que terá mudado de opinião. Silvério Cunha. Bem, a questão do levantamento das vacinas, eu quero começar até pelo fim. Claro que isto é uma forma de pressão apenas, não vai acontecer nada, não vão levantar patentes nenhumas. Isto é uma forma de pressão, aliás, devo dizer que Biden foi logo calorosamente aplaudido pela diretora-geral da Organização Mundial de Comércio, que fez um grande aplauso e disse que aplaudia calorosamente as intenções de Biden. Acontece que Macron também, a senhora Angela Merkel põe reservas, a grande parte dos países europeus está de acordo, mas para mim a questão põe-se assim. Vamos cá ver. Eu penso que não vai acontecer nada. Eu penso que o que vai acontecer é isto, é uma forma de pressão. Já houve empresas, claro que a Pfizer protestou, mas já houve empresas que disseram que de facto ia-se chegar a um acordo e é o que vai acontecer é isso, é um acordo. No fundo, tudo o que se passa aqui nestes casos são pressões e contrapressões negociais. É evidente que o grande problema, onde Biden tem razão, e isso eu acho que ele tem razão, é o seguinte, eu diria assim, a Terra é uma nave espacial. E acontece que é uma nave espacial que anda aí pelo espaço. O que acontece? A Terra é uma só, não há duas terras. E por isso que o problema que se põe é muito simplesmente este. Nós, para nos vermos livres do vírus e das suas variantes, que hão de aparecer umas, que hão de ser mais débeis, mas podem aparecer, por acaso, podem aparecer outras mais fortes, é importante que todo o mundo esteja mais ou menos ao mesmo tempo a ser vacinado. Essa é que é a grande questão. Não pode haver aqui grandes diferenças, por uma razão, porque se houver grandes diferenças, quando vacinarmos a África, já o Ocidente precisa de novas vacinas e provavelmente há novas variantes. Portanto, tem que ser um combate concertado e concertado a nível geral. O G20 fez uma aposta que foi reservar 5% de um certo tipo de reservas sempre para os países mais pobres, que não podem pagar. A União Africana, aliás, também aplaudiu muito Biden, claro. E a Organização Mundial de Saúde também, etc. Putin aplaudiu Biden e diz que também está disposto a isso, com a vacina russa, a ceder as patentes, portanto é claro. Agora a questão que se coloca é esta. Eu penso que o importante é que as vacinas cheguem de forma mais ou menos atempada a toda a gente. De contrário, nós estamos sempre a ser infectados, porque temos um reservatório ali em África, na América Latina e no Oriente, que efetivamente vai ser um desastre. Portanto, o importante é isso, é que haja esforços conjuntos para que em tempo útil haja vacinação. Acontece que tem que haver mais transparência na forma como as vacinas são distribuídas, sobretudo com as contratações que existem, que nem sempre têm sido cumpridas, deve dizer-se também, embora os contratos estejam, a meu ver, mal feitos, porque são um bocadinho, digamos assim, são contratos com uma certa flexibilidade, mas, portanto, eu acho que não são claros, e neste caso devem ser claros, mas a questão que se põe é esta. Eu não tenho, como disse na altura, também já quando falei nisso, há um tratado multilateral
do DOA que prevê isso, tutelado pela OMC, portanto a Organização Mundial do Comércio está em cima do assunto e ela própria que prevê isso. Portanto, eu penso que a questão é puramente negocial e vai acabar tudo normalmente. Isto é, os países não vão levantar nada às patentes, há que vacinar a Índia a fundo, só a Índia são 1.400 milhões de habitantes, é 18% da população do mundo, está lá a aparecer um vírus que em alguns casos está a ser resistente a algumas vacinas e, portanto, nós temos que fazer uma coisa muito simples que é esta, temos que, de facto, ajudar esses países a uma vacinação maciça e o mais rápido possível. Agora, deve-se chegar a acordo, a meu ver, com as farmacêuticas, por uma razão, porque estes mecanismos de levantar as patentes devem ser apenas utilizados quando há má-fé contratual provada. Se houver má-fé, claro, má-fé é má-fé. Má-fé é ilegal. Agora, as farmacêuticas até agora não parece que tenham feito nada de má-fé. Acontece que até agora o que estão a fazer é uma coisa, é que não estão a produzir na quantidade que se verificou ser necessária, porque está a acontecer que o Brasil, sobretudo, e a Índia, são reservatórios terríveis e nós não nos vamos livrar do vírus se não houver uma vacinação maciça a esse nível. Como agravante, devo dizer para terminar, é que a vacina chinesa, que começou até por ser comprada por muitos daqueles países, está a verificar ser a vacina mais débil, assegura só 50%, acho eu, da imunidade. Portanto, é muito pouco. E, portanto, não resolve o problema. E essa é uma questão que tem que ser equacionada. E, por conseguinte, nós temos que atuar rapidamente e, por isso, tem que haver um entendimento. E eu sou adepto ao entendimento, sem dúvida nenhuma, e acho que é preferível um entendimento a que haja, obviamente, guerra a esse nível. Por uma razão, porque seria mau, porque o investimento das farmacêuticas, o investimento privado, iria diminuir, obrigaria a maior investimento público, não vejo que isso fosse bom até para a investigação em geral, porque instalava-se um clima de desconfiança. Agora, acontece que as farmacêuticas, penso neste momento, que estão ainda a agir de boa fé. E, portanto, como penso isso, eu acho que isto é apenas uma questão de pressão e pronto, e acabou-se. E vai tudo acabar, digamos assim, amigos comodantes, como é normal. José Faustino, também acha que é apenas Sim, um alerta? Eu estou de acordo com, como diz o professor Silvério Cunha, que vai acabar tudo amigos comodantes. Isso, estou convencido disso, até porque isto não faz sentido nenhum, esta proposta. Quer dizer, o que faz sentido é dizer a um presidente como o John Biden, dizer os Estados Unidos e convidar as outras grandes potências a cotizarem-se para pagar os direitos das patentes aos laboratórios para as poderem generalizar a outros fabricantes. Isso parece-me a mim razoável agora. Mas ele disse isso, mas ele também disse isso. Pronto, isso está bem. Agora, renunciar aos direitos, quer dizer, a Europa, por exemplo, tem feito um forte combate a toda a gente, inclusive às rádios, na defesa de direitos de autor e direitos conexos, com os quais eu concordo. Só o que não concordo é com a razoabilidade dos valores aplicados. Esse é que é o ponto. E, portanto, não se pode defender direitos de autor às segundas, quartas e sextas e às terças. E quintas já se tornam do interesse público, não é assim? Portanto, tem que se respeitar. E tanto mais que, como sabemos, tive sempre a esperança que até ao final do ano passado que deveríamos ter uma vacina e tenho a esperança que até ao final deste ano vamos ter a cura para a doença da Covid-19. Ora, isto representa um recorde extraordinário dos laboratórios e investimentos brutais, públicos e privados. Já está muita gente a investir dinheiro. Isto não é para os lucros, não é isso. Faz parte da vida deles. Portanto, houve esses investimentos. E é bom que haja esses investimentos. Mas também é bom que haja a solidariedade de todos. Até porque, usando a analogia que o professor Silvério Cunha utilizou da nave, da Terra ser uma grande nave, que na verdade vai para o espaço, sabe-se lá para onde. Esta nave está organizada de uma determinada maneira, não é homogénea em todas as partes do mundo, e isso nunca poderá ser, não é? Agora, o que podemos fazer é criar dentro dessa nave uma harmonia em que as coisas funcionem. E, de certa forma, as coisas têm evoluído muito. Basta lembrar-nos que uma coisa destas nunca era coisa que se fazia por menos de 10 anos. Inventar uma vacina. E ela já está a ser eu e o professor Silvério Cunha, espero não cometer nenhuma inconfidência, já estamos vacinados, fomos ontem vacinados com a primeira dose, depois agora de seguir a segunda dose,
E, portanto, isto é de facto extraordinário. O vírus surgiu há pouco mais de um ano. Agora, é pena que os nossos concidadãos da África e de outros sítios ainda não tenham a vacina. E, nesse sentido, é que todos temos que trabalhar, tal e qual como a cura. Mas não é desincentivar o criador, os laboratórios, quem cria essas coisas. Portanto, alguém, quem tem mais possibilidades, os países mais ricos, têm que pagar isso e distribuir o fruto do seu trabalho, como é uma questão humana, por todos aqueles que necessitam. Isso parece-me um bom princípio. O professor Silvério Cunha falou aí de uma coisa que me despertou cá a ideia. Os países não seguiram todos o mesmo caminho. E a nós choca-nos muito ver o que se vê no Brasil e na Índia. Ora, a Índia, há aqui um pormenor que às vezes nos esquecemos, e que o professor sabe isso muito melhor do que eu. A Índia é chamada a maior democracia do mundo e, de facto, aquilo é um regime democrático. Portanto, há certas obrigações e determinadas coisas que só podem ser feitas com fundamentos constitucionais. Portanto, é assim num Estado de Direito. A China não. A China faz como bem entende que aquilo é uma ditadura. Por outro lado, a Índia, como aconteceu aqui com os nossos vizinhos suecos, seguiram um caminho diferente. Eles disseram, no fim logo se vê os resultados. Pronto, assumidamente, seguiram outro caminho. Temos falado várias vezes sobre isso. A Índia, como é o maior fabricante de vacinas, porque não se pode dizer a Índia não tem vacinas, não, é o país que produz mais vacinas, curiosamente. E como produz mais vacinas, as autoridades indianas erraram, não é só o Dr. António Costa que erra, e pensaram, vamos vacinar em massa, vamos vacinar, só que eles são muitos. E então as vacinações não conseguiram, portanto, o vírus andou mais depressa que a vacinação, está a andar mais depressa que a vacinação, e não acautelaram a prevenção e, sobretudo, o parque hospitalar. Portanto, eles não têm onde internar pessoas, e daí o drama em que estamos a ver a Índia. Portanto, foi uma má estratégia política. Portanto, a aposta na vacinação e a não aposta no parque hospitalar. Portanto, foi uma má estratégia política. Portanto, isso é que ali se passa. Não é falta de vacinas. Se alguém não tem falta de vacinas, é a Índia. Porque a Índia é o primeiro exportador de vacinas para o mundo inteiro. Muito bem, vamos para o próximo tema. O novo banco vai pagar... Mas deixe-me ainda dizer outra coisa. Diga. O presidente Bin Laden há duas ou três apontamentos que eu queria dizer. O primeiro, o homem já tem uma certa idade e eu gosto de ver um velhote simpático e ali com a pujança toda. Não é preciso ir a correr para falar ao microfone, pode cair. Até que sou mais novo, posso cair. Não lhe fica bem. Depois, eu acho que ele não está a governar mal, atenção, mas coisas que não ficam bem. Depois o polícia foi condenado pela morte lá daquele negro, pronto, e foi condenado e, portanto, aí houve culpa. Ele veio telefonar à família. Eu acho que o presidente não tem que se meter nisso. Com toda a franqueza, tem que meter para procurar a justiça. A justiça foi feita. Houve uma condenação, está a seguir o seu caminho. O presidente não tem nada que tomar uma das partes nesta matéria. E este caso das vacinas, embora atenuasse no seu discurso, não devia vir com a tónica da renúncia das patentes e dos direitos. Não lhe fica bem. Como líder do principal país do mundo, não lhe fica bem. Vamos avançar para o próximo tema. Administradores do novo banco os elementos da administração do novo banco vão receber um prémio de quase 2 milhões de euros, referentes ao desempenho em 2020, um ano em que a entidade bancária teve um prejuízo superior a 1.000 milhões de euros. Silvério Cunha, este assunto indignou muita gente. Também o indigna a si? Este assunto foi objeto de um debate à Assembleia da República, onde, inclusive do CDS, desancou de alto a baixo nos CEOs do banco. Portanto, acontece que houve uma condenação geral. Agora, eu acho que devemos fazer uma distinção que é esta. Uma coisa é a legalidade das coisas, e penso que o novo banco não está a cometer nenhuma ilegalidade. Outra coisa é a moralidade, digamos, do âmbito da economia. Há ética na economia ou não há? Pronto, isso seria, portanto, aquilo que eu chamaria uma espécie de capacidade de autocontenção do banco e dos CEOs respectivos, que, de facto, iriam, digamos, conter-se a esse nível. Dado que é um banco que tem, inclusivamente, estado em condições especiais.
Portanto, eu penso que são dois domínios diferentes, mas são dois domínios que existem na sociedade. Portanto, a ética na economia é, digamos assim, também um valor. É um valor que existe, tem que existir na economia. E é por isso, aliás, que não é de estranhar que, por exemplo, o CDS, o PSD, todos os partidos, inclusive da direita do PS, tenham criticado fortemente a decisão do novo banco. Portanto, não é uma questão de legalidade, é uma questão apenas de moralidade. E eu penso que aí devia haver algum cuidado, por uma razão, porque senão está-se a dar até, digamos, à sociedade um sinal de errado que é este. Bem ou mal, com razão sem ela, com pormenores e pormenores muito complexos que agora não vêm ao caso, a verdade é esta. O novo banco está com dificuldades, tem estas dificuldades, precisa daquele dinheiro, etc. E instalou-se na opinião pública essa é a ideia. E depois acontece que aparecem pessoas que parece que, afinal de contas, o erro, ou uma deficiência no erro, ou aquilo que parece ser uma deficiência, que é capaz de não ser, parece que compensa. Parece que são contratos blindados, em que a pessoa, faça o que fizer, recebe sempre um prémio qualquer. Ora bem, eu penso que isto devia ser visto com mais cuidado pela própria administração do banco. Até uma questão para mim de moralidade interna, é uma questão de organizacional, digamos assim, é uma questão de moralidade na economia em geral. Eu ponho aí a questão nesse pé, que foi assim que os partidos, aliás, em geral puseram, diga-se passagem, com exceção dos partidos mais à esquerda, mas foi assim que os partidos, de modo geral, puseram, e é uma questão, portanto, que deve ser ponderada a esse nível. Uma questão de legalidade não parece que seja, porque estamos perante, digamos, uma prática que já aconteceu noutras alturas e que, estando prevista, não nada tem a ver até com esses prejuízos, muito provavelmente, tem a ver com desempenhos efetivos de trabalho. O facto de um CEO, digamos assim, receber X, e apesar de haver prejuízos, não quer dizer que ele não tenha trabalhado muito, e se ele não trabalhasse, não haveria prejuízos maiores ainda. Portanto, não estou a ver que a questão se possa pôr, digamos assim, em termos de, digamos, de um problema de, digamos assim, parece que é ilegal estar a roubar dinheiro. Não, a questão não se põe assim. Mas é uma questão, a meu ver, mais de, é uma questão de moral económica, pronto, mais nada. Para mim é isso. Bom, o caso é que, assim, do ponto de vista jurídico, estou de acordo consigo, não há nada a dizer. O problema que aqui está é este. Na minha opinião, os partidos têm o hábito, todos eles, têm o mau costume de cavalgar a onda da demagogia, porque lhes dá jeito, porque então um banco que está com milhares de prejuízos, que o Estado tem que lá meter dinheiro, e agora vai dar um prémio ao gestor e tal. Bom, nós não conhecemos o que prémio é que vai receber, quais são as condições para receber o prémio, o que estava acordado com esse gestor, não sabemos nada disso. Bom, se for só porque sim, é evidente que é imoral, está errado, toda a gente tem razão, não há dúvida nenhuma. Agora, eu costumo também a acreditar que o banco, como todos os outros bancos, tem uma comissão de remuneração que sempre tem 10 ou 12 pessoas, custa-me a crer que sejam 10 ou 12 doidos, ladrões, malfeitores, gente do pior. Eu acho que não, acho que deve ser gente de primeira escolha, e eles é que atribuem as remunerações e estes prémios. Portanto, devem equilibrar, ver, bom, o que estava estipulado é se este senhor ou se esta senhora fizer isto e aquilo, tem este prémio. Eu dou um exemplo. Por exemplo, uma empresa que vende automóveis, e todos percebemos isto, vende automóveis, está muito mal, está muito... olha, vamos aos automóveis. A Zemar, de Odmira, está mal, levou agora esta afronta do Estado que nós conhecemos, tem um plano de recuperação que era para começar dia 28 de maio, vamos lá ver se consegue, provavelmente vão ser despedidos 100 e tal trabalhadores. Portanto, a Zemar, se entrar na linha e conseguir, pelo menos em junho, começar a alojar pessoas, vamos dizer que há um ou dois administradores, que até os próprios credores, dizem, bom, se o senhor conseguir angariar clientes para o resort, de maneira a que isto esteja com uma ocupação de 95% durante tantos meses, eu dou-lhe X de prémio. É claro, chega ao fim do ano e a empresa continua a ter prejuízo. Mas ele cumpriu ou não cumpriu o objetivo de arranjar e de angariar aqueles clientes? Porque ninguém tem ilusões. Os hotéis aqui de Évora e todos os outros têm vendedores a trabalhar no estrangeiro para angariar clientes. Isto funciona assim. Isto não é estar à espera quando eles chegam.
Um empreendimento como o Zemar funciona assim. Ou o exemplo de um automóvel. O senhor, a empresa está mal, tem prejuízo, mas o senhor tem um prémio se vender, vai tendo prémios por venda, e se vender mais de 100 automóveis este ano, tem um prémio ainda de mais X. E eu digo, então, mas que raio de empresa é esta? Que tem prejuízo, se calhar está falida e agora vai dar um prémio ao vendedor, porque não sei porquê, vai dar prémios, dá prémios. Ora, uma coisa não tem a ver com a outra. Portanto, é preciso conhecer, e eu não conheço, os contratos e as condições contratuais das pessoas que lá trabalham e que são alvos desses prémios. Porque isso não tem nada a ver com uma má venda do novo banco feita pelo governo, aqui há 3 ou 4 anos, eu faz-me de repetir isto, que ficou de pagar quase 4 mil milhões ao Estado em prestações, saídas do Fundo de Resolução, que nem no Estado é, e que o Estado apenas empresta dinheiro ao Fundo de Resolução. Portanto, eu já estou farto desta conversa. Portanto, o Estado empresta, quando o Fundo de Resolução, que é dos bancos todos, que toda a gente paga para ele, quando não tem dinheiro, o banco empresta ao Fundo de Resolução com juros. O Estado, ainda outro dia, recebeu 100 e tal milhões de juros do Fundo de Resolução. Portanto, o Estado até vem a ganhar com isto. Estou farto da conversa do contribuinte e não sei o quê, daquela conversa toda. Isto não invalida, que a mim também não me preocupe, se for verdade, as auditorias não têm dito isso, mas as coisas, o diabo está nos detalhes, não é? A que imóveis no valor de 1 milhão de euros são vendidos por 300 ou 400 mil euros. Bom, isso também me preocupa, isso é vigarice, é aldrabice. Se isso acontecer neste ou noutro banco qualquer, ou coisas deste género, isso preocupa a mim ou qualquer pessoa. Agora, eu não sei comentar, de facto, os prémios, eu sei que eles não os podem receber, ficam lá para receber, mas não os podem receber no contrato que está, parece que não os podem receber, mas fica lá para receber, ficam em dívida. É preciso saber do que é que estamos a falar. E, portanto, os partidos, antes de se empiriquitarem todos com esta situação toda, deviam ir saber o que é que está a passar e contarem ao povo eleitor, o que é que de facto se passou. Olha, este cavalheiro vai receber 100 mil euros de prémio e o prémio dele foi ter gerido a empresa que no fim deu prejuízo. Aí tem razão. Agora, imaginemos que o indivíduo vai receber 300 mil euros porque angariou 5 clientes de referência que depositaram não sei quanto lá, não sei quê, ou que resolveu determinado tipo de problema que o banco tem mediante uma comissão X ou qualquer outra coisa, então aí a conversa é diferente. Portanto, eu não posso ir além de muito mais do que isto disse, e que já não é pouco, sem conhecer as condições objetivas e concretas da contratação dos administradores do novo banco. Muito bem, vamos seguir para o próximo tema. Ora, Portugal tem a presidência da União Europeia e no âmbito dessa presidência realiza-se hoje e amanhã uma cimeira social. Ora, os países vão discutir o futuro para as áreas do emprego, para as áreas de inclusão, proteção social e da saúde. Silvério Cunha, que expectativas é que tem? É assim, que é importante a cimeira que é importante, os temas também são importantes, inserem-se na questão do combate, do plano de resistência e resiliência, no fundo, do pós-Covid a nível da União Europeia. Portanto, em termos formais, a questão é toda importante. Mas vamos ser lúcidos, não é? Eu não penso que dali saia grande coisa por uma razão simples. Porque, em primeiro lugar, é preciso depois, precisamente, aliás, o José Fausto estava a falar um bocado, de dizer que o diabo está nos detalhes. Pois é, aqui também o caso é a mesma coisa. É que depois é preciso que os Estados se entendam quanto a montantes e quanto a prazos e quanto a percentagens do que se pretende atingir. Obviamente que nós sabemos que, mesmo que haja se houver pequenas variações positivas, não contribuem a nada. São sempre positivas, claro, mas não contribuem a nada que seja substantivo. Portanto, o importante é saber se desta cimeira podem sair ideias que ainda até ao final, não digo até ao final da presença europeia, não, até ao final do ano, que saiam ideias que efetivamente sejam execuíveis e resultem no curto prazo, que é disso que se está a precisar. E eu, quanto a isso, tenho expectativas mais baixas, por uma razão, porque acho que a Europa a 27 ainda está muito a reequilibrar-se
no pós-Brexit, ainda está a reequilibrar-se com a história da pandemia, ainda está à procura de uma unidade perdida, e depois acontece que a Comissão Europeia, na verdade, também não prima pela rapidez e pela ausência de burocracia, de modo que eu não tenho grandes expectativas, para ser franco. José Faustino. O problema, estou de acordo com aquilo que o professor Silvério Cunha disse, há muita coisa a fazer, de facto os Estados nem sempre estão de acordo e mais do que isso, há coisas que implicam de facto de mobilização de dinheiro e de grandes questões materiais, mas há outras que são apenas vontade, portanto é uma questão de legislação, de regulamentação, etc, etc. E mesmo aí não se entendem e andamos devagar. Agora, quer queira-se, quer não, o problema social, a resolução dele passa pela situação económica e pelo desenvolvimento. Portanto, no fundo, o problema resume-se a desenvolvimento. É o desenvolvimento das sociedades, o desenvolvimento económico, de tudo, que vai... humano, que vai, exatamente, o desenvolvimento económico vai provocar o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, tudo. Todos os desenvolvimentos estão sempre indexados à capacidade de dar ao ser humano o mais possível da sua felicidade. Há duas maneiras de fazer isto. Uma delas é, sem saber bem de onde, haver uma fonte de bens infinitos em que se dá eternamente o bodo aos pobres, como costuma dizer, vai sempre dando, dando, e as pessoas têm para comprar e estão felizes. Outro é arranjar maneira da sociedade gerar cada vez melhores condições de vida às pessoas e que as pessoas sejam mais felizes. Bom, acontece, e eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha, infelizmente, acontece que, mais uma vez, isto é tudo bonito, Portugal marca pontos, recebe bem, é no Porto, etc., tudo aquilo. Ainda houve a sorte de ser, a cimeira ser presencial, não ser feita à distância e tudo mais. Mas importava, salvo melhor opinião, portanto eu não sou especialista, mas na minha análise, importa nesta cimeira, e não sei se o farão, se não, nem estou muito preocupado com isso. Estamos apenas a falar, porque também não tenho grande esperança, mas ele deve ser falado num plano, que é muito dito agora, de resiliência pontual, os cuidados imediatos perante a questão da pandemia, mas que são independentes do desenvolvimento económico e humano, como falámos. Isso é outra coisa que vem o próprio desenvolvimento social consolidado, estruturado, só pode vir com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento económico, com o desenvolvimento de tudo. Ele tem que ser integral e sustentado, tem que ser assim. Ora, isso é uma coisa no mínimo a médio prazo, ou a longo prazo. É verdade que nunca é como diz lá o ditado chinês, nunca é tarde para se começar. Se a árvore demora 40 anos a fazer, estamos a plantá-la já, que amanhã já é mais um dia, não é? Portanto, e esse é o problema, tem faltado capacidade aos nossos dirigentes políticos de perspectivarem estes problemas, de os equacionarem e de encontrar, portanto, a solução para eles. Ou seja, dito de outra maneira, como muito agora gosta de se falar, estrategicamente definir objetivos e saber quais são os caminhos estratégicos para atingir esses objetivos. Isso eu tenho muitas dúvidas, sérias dúvidas mesmo, que isso se atinja. E acredito mais que talvez seja possível algumas medidas de remedio, de necessidade, mas também não se espera nada de mais, porque, como sabemos, os nossos políticos, não são só os portugueses, cada vez estão mais afastados das populações, estão mais afastados do económico, do humano, do social, de tudo, do dia a dia. E, portanto, não têm sensibilidade para este tipo de coisas. Ficam em pânico quando vem agora o caso de Odmira, depois é Torres Vedras, depois há de ser não sei aonde, depois é não sei o que mais, e fica tudo ai. Eu até acredito numa coisa, que as pessoas que não estão habituadas a ver isto, que fiquem completamente e perfeitamente incomodadas. Eu percebo isso. Eu não fico tão incomodado porque, felizmente ou infelizmente, conheço estas realidades e tanto não me incomodam tanto.
Agora, eu tenho muitas dúvidas que as pessoas que estão nestas cimeiras que tenham essa noção. Tens dito, tens contado, mas não há uma apreensão real, exata, do problema a nível europeu e de cada um dos países, e muito menos o mecanismo de equacionar os problemas para definir corretamente os objetivos e depois começar a traçar linhas estratégicas. Não tenho grande esperança, nem acredito, sinceramente, que dali saia grande coisa que não vá além da distribuição das verbas que têm e tudo isso, e por aí adiante. E há coisas que falam-se por aí, não sei se falaram nisto, há já para aí conversas de perdoar algumas dívidas aos países, é sempre uma conversa recorrente. Isso não adianta nem atrasa, é uma medida imediata, lá está, pode ser boa na urgência, nesta urgência em que estamos, mas se a pandemia se moderar, daqui a 4 ou 5 anos estamos outra vez na mesma, e se ela não se moderar, ou ao fim de 2 ou 3 estamos outra vez na mesma. E se não devermos, é incentivo para nos irmos endividar. Porque o problema é criar mecanismos, por exemplo, imagine-se só isto. Sérgio, desculpa lá o tempo, mas estou a olhar para o relógio, até talvez a gente tenha tempo para isso. Mas imagine só isto. Há um problema que eles, não digo nós, eles, os governantes, detectou em Odmira. Pronto. Faz-te conta que não o conheciam. Ora, neste momento, fazendo fé no que diz a Associação dos Empresários, que não deve andar longe da realidade, porque sabem quantos trabalhadores é que lá tem, são precisas 3.000 fogos em Odmira. Pergunto, porquê é que não os começam a construir para a semana? Hoje é sexta-feira, na segunda-feira podem começar. Não há projetos tipo na Câmara, não há nada, não há sítios para construir. As equipes de engenharia não podem começar a trabalhar segunda-feira. Construam! Quantos postos de trabalho é que isso traz? Perguntem se há investidores, empresários. Criem fundos de investimento. Talvez as pessoas lá ponham as suas poupanças. Eu não me importo meter lá dentro das minhas moedas algum dinheiro. Peçam-me. Nem quero grandes garantias. Só não quero perder o dinheiro. Há empresários, se calhar, que querem fazer as casas. Comecem a trabalhar e a construir. E já têm habitação para as pessoas. É um exemplo prático. Portanto, nós também temos que ser pragmáticos. E a esta gente, infelizmente, até pragmatismo lhes falta. Muito bem. Vamos para o último tema. Entramos no último tema. O PP venceu as eleições para a Comunidade de Madrid esta semana. Foi uma vitória da direita sobre a esquerda, Silvério Cunha. Para mim, foi acima de tudo uma grande derrota do PSOE e também uma grande derrota dos Ciudadanos, que de 26 deputados passou para 0. Curiosamente e paradoxalmente, o PP, portanto, aumentou muito, o Vox aí estabilizou, o PP, portanto, que dá ao PP capacidade para uma autonomia relativa face ao Vox, que é importante, e também aconteceu uma coisa curiosa, é que o Podemos subiu, acho que 50.000 votos, e o Mais País, aqui Mais Madrid, que é uma decisão do Podemos, subiu mais 80.000 votos, mas curiosamente o PSOE desceu escandalosamente por ali abaixo, foi um afundamento geral, ficou em terceiro lugar, portanto é um grande aviso para o primeiro-ministro Sánchez, e acontece que os Ciudadanos, a meu ver, está a morrer, porque ficou com 0 deputados. O PP levou-os todos, para mim, quanto a mim, levou-os todos, e o que mostra que os Ciudadanos, em certo sentido, é um partido bastante artificial, porque por falta de identidade, digamos assim. O PP, a meu ver, recuperou a sua identidade e agora, portanto, o problema que se põe é o Pablo Iglesias vai-se embora, mas eu penso que o Pablo Iglesias aí foi até inteligente, porque ele de facto é um tipo, ele é uma pessoa agónica. O Pablo Iglesias, quanto a mim, é uma pessoa agónica e é uma pessoa complicada, porque o Pablo Iglesias a falar dá a impressão que está sempre a ralhar, não sei se já perceberam isso. É uma pessoa sarcástica e tal. Não é aquilo que os eleitores também gostam. E, portanto, acontece que o Pablo Iglesias ir-se embora é um ato de inteligência, da parte dele, diga-se passagem. Porque, embora ele tinha sido do governo, não é? Tinha sido do governo para estas eleições. Era para ir vencer Madrid. Sim, mas acontece o seguinte, o Pablo Iglesias, apesar do partido dele ter tido mais deputados, até mais 3, mais 3, acontece que, apesar de tudo, foi uma derrota, portanto foi uma derrota. Agora, a saída dele é uma saída inteligente, a mim parece-me que foi uma vitória clara do PP
e uma derrota clara, claríssima do PSOE e dos cidadãos. Se é extrapolável para o resto de Espanha, isso não sei. A Espanha é demasiado grande para se poder extrapolar. Portanto, eu penso que isso é prematuro para já dizê-lo, mas que é uma grande derrota para o PSOE e um grande aviso, isso é, para mim é um grande aviso, e pronto, e agora os cidadãos têm que se reinventar de uma forma qualquer, ou então morre, e acabou. Foi uma aventura que durou uns anitos. José Faustino. Bom, o problema é complicado, e isto devia nos servir de lição. Porque o que aconteceu foi que as esquerdas estavam com pretensões em Madrid e havia manobras. E a líder do PP, que era a presidente em Madrid, fez aquilo que parece ser uma política hábil, demitiu-se e antecipou eleições, com um êxito total, em que reforçou o número de votos e tudo isso. E o que é que aconteceu? Acontece, e aqui a grande lição a tirar, ela, apesar de ter ganho com mais votos e ter mais deputados no Parlamento, ela não consegue ter maioria para sustentar o governo. E o que é que se deu? O Vox veio imediatamente dizer: forme o governo, tem o nosso apoio, não queremos nada, não queremos ir para o governo, não há condições nenhuma. Tem o nosso apoio para formar governo e votamos a favor. Ou seja, o Vox fez aquilo que os Cidadanos nunca conseguiu fazer e nunca percebeu. Os Cidadanos era a força que podia equilibrar, como em Portugal, por exemplo, a Iniciativa Liberal o pode fazer, se os portugueses perceberem os políticos o que é que andam a fazer. Porque as coisas ou se extremam para a esquerda ou se extremam para a direita. E neste momento a tendência na Europa é ir para a direita, por culpa da esquerda. Porque o Pablo Iglesias, quando saiu do governo, foi uma entrada de leão, saiu de vice-presidência para ir conquistar Madrid. Teve uma saída de sendeiro, portanto não conquistou coisa nenhuma, foi-se embora e que fez muito bem. Já tem causado muitos prejuízos à Espanha, é bom ir-se embora. E pode ser que alguém lá fique que minimize os prejuízos, porque a gente, somos democratas e somos defensores de haver forças políticas de todos os quadrantes. O que é verdade é que, de facto, esta vitória veio reforçar a direita e foi uma derrota estrondosa para o PSOE, embora tenha aumentado para o Podemos também, e uma vitória para o PP e para o Vox. O Cidadanos foi uma derrota, desapareceu. Porquê? Porque os Cidadanos nunca se soube colocar. Mas foi uma vitória para o Mais Madrid, isso foi. Mais Madrid, sim, porque esse apareceu também, mas lá está. A esquerda tem o seu sítio, tem o seu lugar, tem os seus votantes, tudo bem. E até pode ganhar se tiver esperteza para isso. Agora, o que acontece é que, fazendo sistemática, má política em relação à direita e à extrema-direita, perde pontos. Mas a solução destas coisas está ao centro. E os Cidadanos, que é o tal fenómeno que foi crescendo, e agora, de repente, está a voltar para trás, justamente por um erro político grave, que é, nunca tomou posição em coisa nenhuma. Portanto, os Cidadanos, neste momento, podia estar no governo com o PSOE, devia ter feito. Eventualmente, na Catalunha, se calhar podia estar num governo, podia ter feito. Portanto, os Cidadanos, ao longo destes anos últimos, podia ter contribuído para uma democracia moderna em Espanha, do tipo europeia, em que há alianças, hoje à direita, hoje à esquerda, no centro, porque é um partido de centro, é um partido liberal, que devia ter feito isso. Ora, o que é que acontece? Qualquer votante, qualquer apoiante de um partido que não serve para nada, vai tendencialmente votar naqueles que têm utilidade, não é? Portanto, em votar no Cidadanos ou votar no PP, bom, o PP ganhou, portanto vamos votar no PP, é mais útil. Ou vamos votar, eventualmente, no Mais Madrid. Portanto, e como não se soube nunca definir uma correta política de alianças e uma estratégia de atuação no quadrante político, desapareceu. E isso é uma grande lição. Agora, a lição é que a esquerda radicalizou-se, tomou conta do governo de uma forma muito mais moderada daquela que temos em Portugal. É bom dizer isto. Tomou conta do governo e o que é que está a acontecer?
a direita a reforçar-se e a conquistar o poder. E, portanto, eu não me admiro nada que o próximo governo de Espanha não seja do PP, com o apoio desinteressado do Vox. Pode fazer uma coisa desta. Forma lá governo que a gente vota a favor. Isto serve perfeitamente. Isto é reforçar, quer dizer, gosto ou não se gosta do Vox, isto é ter visão política. Eu não quero nada em troca, tenham o nosso apoio. Agora, façam lá a vossa vida. Se a coisa descambar para o torto, a gente logo diz. Isto é visão política que os cidadãos não teve. Portanto, a direita, resumindo e concluindo, a direita reforça-se na Europa por azelice e incompetência da esquerda e também de novas forças do centro que podiam equilibrar isto e que não sabem impor. Portanto, que sirva de lição. Podemos ter outro susto qualquer em um dia em França. Eu ainda não me espanta nada se um dia vir Marine Le Pen presidente da França. Portanto, são tudo lições que é preciso tirá-las. E em Portugal, abrir também bem os olhinhos. Não é? Muito bem, está concluída mais uma revista da semana. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez à distância, por causa da pandemia da Covid-19, apesar dos meus amigos já estarem vacinados com a primeira dose. Vamos lá ver se isto é possível, porque andam os partidos todos e a Intersindical a discutir isto do teletrabalho, que, como bem sabemos, foi a pior coisa de aos portugueses. Foi um tema que também já abordámos aqui. E está cada vez mais interessante. E eu acho, olha, nesta cimeira social à margem, como agora se diz, devia haver uma cimeira de psiquiatria para tratar de certa gente. Fica registado, José Faustino. Vamos terminar. Ou psicologia. Vamos terminar o programa, vamos ficar por aqui. Regressamos 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde.